Olá, você internauta ligado aqui nas nossas informações no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação de boletins porque temos aí uma semana especial em comemoração ao Dia Mundial da Água, que é comemorado, na sexta-feira, dia 22. E nós, do Notícias Agrícolas, então, estamos realizando conteúdos especiais dedicados à sensibilização, ao conhecimento e à construção de bons irrigantes. E para falar um pouco mais sobre reservação, eu converso agora com o Bruno Marques, que é consultor em sustentabilidade na produção agropecuária. Bruno, muito obrigado pela sua presença. É um prazer a gente falar sobre reservação na agricultura. Olá, muito obrigado pelo convite. Obrigado você, Bruno. Bom, vamos lá então, vamos falar um pouco mais sobre essa estratégia, sobre a reservação na agricultura. Eu queria começar então falando sobre o que é justamente, porque muitas pessoas talvez não conheçam, sobre essa estratégia. Eu queria que você falasse sobre o que ela consiste e também sobre a importância da reservação na agricultura. Quando a gente pensa em reservação de água na agricultura, nós imaginamos já uma barragem, ou uma represa ou algo semelhante. Na verdade, a reservação de água ela já começa na própria produção, de uma forma geral, no solo da propriedade rural. Então, nesse nexo entre água, solo, clima e todo o ambiente no qual ela está inserida. Então, a partir do momento em que nós substituímos a vegetação nativa, a vegetação natural, e implementamos uma agricultura ou uma agropecuária, nós precisamos compreender como essa dinâmica entre esses elementos ambientais, esses elementos ecossistêmicos e agroecossistêmicos começam a se comportar, principalmente por causa dessa alteração da paisagem e nessa dinâmica que envolve essas condições climáticas. Então, compreender a forma como a água se comporta numa propriedade rural, numa paisagem, de uma forma geral, e essa paisagem ela compõe uma bacia hidrográfica, nós começamos a compreender de forma integrada como nós podemos atuar de fato na reservação de água. Então, quando nós trabalhamos em alguns conceitos, e o professor Afonso Peixe fala muito sobre isso, no qual nós precisamos entender a captação de água, a infiltração de água, a condução, a dissipação e, assim, efetivamente, a cobertura de solo, para que nós possamos ter a água reservada nesse grande armazém que é o solo, para que a gente possa ter uma reserva estratégica de água durante os períodos mais críticos, principalmente naqueles momentos em que nós não temos um alto índice de pluviosidade, como acontece em uma boa parte do Brasil. Então, a reservação de água, ela se materializa nas barragens, nas represas, mas ela acontece mesmo nas partes mais altas, acima dessas represas, desses córregos, desses rios. Então, a responsabilidade da produção agrícola e agropecuária, ela também passa pela condição de armazenar água no solo. Certo, Bruno. Estamos aí, nas proximidades ao Dia Mundial da Água, então queria que você falasse sobre essa importância de reservação quando é possível, quando você mencionou. Bom, reservar água é uma estratégia fundamental e milenar. Nós não estamos falando de algo que foi inventado agora. As civilizações se desenvolveram em torno da água e compreender esse domínio, e até uma prepotência nossa, dizer que nós dominamos a água, mas compreender que a água é um elemento fundamental para nossas atividades, principalmente para a atividade agropecuária. Então, reservar água é tão importante quanto adquirir qualquer outro insumo para a produção agropecuária, se não um insumo mais importante. Então, compreender que existe a necessidade de reservar água, principalmente em momentos onde a água ela vai ser necessária e ela não está disponível,
é de extrema importância e é uma estratégia muito importante para o nosso país, de uma forma geral, né? Então, o Brasil, apesar de ter uma quantidade de água muito maior do que uma boa parte dos outros países do planeta, nós ainda assim encontramos algumas dificuldades ou algumas adversidades em determinados territórios e até mesmo em determinadas épocas do ano, né? Então, se nós temos a estratégia, se nós compreendermos que reservar a água uma estratégia importante, nós podemos avançar muito no que tange a produção agropecuária. Então, nós temos um papel como nação muito importante para os outros países, né? Nós alimentamos aí pelo menos um terço do mundo e precisamos entender que o Brasil tem essa vocação, além de outras vocações, é claro, mas a agricultura, a produção agropecuária, ela é de fato hoje uma das principais vocações do país. Então, a água e a reservação dela passa por essa estratégia, por essa compreensão dessa dinâmica toda. Certo. Vamos traçar um pouco melhor esse cenário relacionado então à reservação no nosso país, Bruno. Eu queria que você falasse sobre a realidade que a gente tem hoje nas propriedades rurais, se temos de fato os produtores utilizando a reservação no máximo, né, como ela poderia ser utilizada, se nós podemos ver estratégias sendo melhor evoluídas quando a gente fala em termos deste tema. Certo. Bom, nós temos diversas realidades no Brasil quando se trata de reservação de água. Cada estado determina alguns limites, principalmente sobre as questões de legislações ambientais. Mas nós temos a Política Nacional de Recursos Hídricos também que versa sobre questões também de armazenamento de água. Então, hoje no país nós temos as barragens, né, os reservatórios utilizados principalmente para irrigação, né? Então, nós temos esses territórios aqui, principalmente no centro-oeste do país, no Brasil Central, de uma forma geral, porque nós já adentramos regiões no Nordeste, né, regiões muito importantes irrigadas, e, de fato, nós precisamos evoluir em alguns aspectos. É claro que respeitando todos os limites ambientais e ecológicos, mas nós precisamos entender que a reservação de água, ela não cabe única e exclusivamente para essa questão de irrigação. É lógico que ela é fundamental, mas se nós formos compreender que a irrigação ela tem utilidade pública, né, então ela passa a ser um dispositivo que a própria sociedade pode contar. Não é difícil nós encontrarmos regiões em momentos de escassez hídrica onde as barragens dos produtores rurais elas são estratégicas para que se possa garantir a segurança hídrica da comunidade. Então, nós precisamos entender quais são os limites legais e quais são as necessidades e quais são os reais desejos do país, né? Se nós queremos produzir alimento em quantidade e qualidade, nós precisamos falar sobre irrigação. E para falar sobre irrigação, nós precisamos reservar água. Então, o país precisa compreender se a política de recursos hídricos e a política ambiental que nós vamos desenvolver cabe a reservação de água e de que forma essa reservação de água vai ser trabalhada, né? Então, há um interesse social, há uma utilidade pública no que tange as questões de barragem e reservatórios de uma forma geral, mas também existem outras estratégias para que nós possamos também armazenar e disponibilizar água em outras ocasiões. Nós temos as transposições que ocorrem, nós temos o que alguns produtores estão usando como estratégia, que são os piscinões, né, onde se bombeia a água do rio e leva para as cotas mais elevadas, reserva a água e distribui para outros territórios, para outras áreas dentro da propriedade, irrigadas, e, além de tudo, técnicas de conservação de solo. Não tem como desassociar as questões que envolvem conservação de solo em relação à água, né? Então, nós não podemos deixar de dizer que todas as vezes que nós falamos sobre reservação de água e irrigação, nós temos que atrelar as questões que envolvem conservação de solo
e uma produção agropecuária que possa efetivamente trabalhar com impactos ambientais positivos, né? Hoje a irrigação, de uma forma geral, os sistemas irrigados, eles estão dentro da política setorial de mudanças climáticas do país, né, dentro do Plano ABC+, e então o próprio país, o próprio Ministério da Agricultura, de uma forma geral, compreende a irrigação como uma estratégia para o desenvolvimento sustentável do país. Então nós temos que compreender essa política. E sim, os produtores rurais que possuem, né, esse sistema de armazenamento de água nas suas propriedades rurais, geralmente fazem da forma mais adequada possível para utilizar e também para armazenar. Então, é lógico que nós sempre temos a oportunidade de melhorar e de desenvolver. Para isso existem os comitês de bacias hidrográficas, para isso existem os conselhos de recursos hídricos, as entidades de pesquisa e extensão rural. Então, para isso que existe todo esse arcabouço de difusão. Então, nós temos essas condições de evoluir muito no que se refere a armazenamento de água, reservação de água e as estratégias para que isso ocorra. Certo. Bruno, eu fiquei curioso para saber quais são os estados que hoje a gente tem uma maior adesão, né, em relação aí ao que a gente fala de reservação para irrigação. Você tem esse dado? Também queria saber em relação ao tamanho de produtores. Nós temos pequenos, médios e grandes produtores adotando essa estratégia? Eu acho que esse tipo de informação a gente precisa entender de que tipo de reservação nós estamos falando, né? Se a gente for, por exemplo, para o sul, nós estamos falando de uma reserva de água para a produção de arroz, e são áreas enormes, né, destinadas à produção dessa cultura. Se nós viermos aqui para Goiás, nós estamos falando de produção de produtores que estão utilizando em seus pivôs centrais, né, com barragens, enfim, principalmente na região de Cristalina, né? Nós fomos aqui na região do Araguaia, no estado de Goiás, nós já temos uma outra condição de disponibilidade hídrica e formas diferentes de armazenar água. No oeste da Bahia, nós temos uma outra relação com a disponibilidade hídrica, principalmente com águas subterrâneas. Então, o Brasil é muito complexo quando a gente fala sobre a forma como nós utilizamos a água e a forma como ela está disponível e como nós vamos armazenar e fazer o bom uso dela. E a água armazenada, a água para irrigação, ela é transversal a todos os produtores rurais, desde o pequeno produtor que produz hortaliças, que produz frutas, ao grande produtor que está produzindo café, algodão, soja, milho, enfim. E até mesmo na própria pecuária nós utilizamos sistemas irrigados. Então, esse é o cenário, essa é a complexidade do Brasil, a complexidade da gestão de recursos hídricos, e é essa que é a grande graça de nós podermos trabalhar e entender toda essa multiplicidade que existe. Muito bom. Bruno, eu também queria saber como é que você encara, né, toda essa estratégia quando a gente fala à frente, né, em termos de perspectivas, porque a gente sabe que as mudanças, né, climáticas estão aí, né? A gente teve inclusive a ONU apontando no ano passado, né, essa virada em que a gente tem esse momento de ebulição climática, né? E eu queria que você falasse sobre isso, como a gente deve ver essa estratégia cada vez mais sendo adotada, de norte a sul do país, né? Agora nesse finalzinho de verão a gente tem visto, né, que as temperaturas estão elevadíssimas e é claro que isso tem reflexo sobre o solo, tem reflexo sobre as plantas, no caso, quando a gente fala na agricultura do país. Como é que você tem visto tudo isso? Eu acho que essa safra, né, 2023, 2024, ela foi muito didática, né, para nós. De uma forma geral, nós pudemos compreender efetivamente, né, quais são os efeitos adversos climáticos que nós estamos enfrentando. Se isso já é um efeito das mudanças climáticas, aí nós precisamos entender aí que os cientistas do painel de mudanças climáticas dizem para nós, né? Mas eu acho que
Nós não podemos cometer nenhuma injustiça em relação ao cenário em que nós estamos passando. Esses dias eu ouvi uma frase, eu achei muito interessante, que nós somos a primeira geração a sentir os efeitos climáticos e talvez a última geração que tem a capacidade de fazer alguma coisa para reverter isso. E, de fato, nós temos uma responsabilidade muito grande, no qual eu acho que não adianta negar os que estão aí, se eles vão ser duradouros, nós precisamos entender se existe uma capacidade de reverter, se nós já estamos num ponto de não retorno, isso as pesquisas científicas vão nos mostrar. Eu ainda sou um otimista, acredito que nós temos uma condição de trabalhar, de reverter e de compreender melhor o ambiente em que nós estamos. E quando nós trabalhamos com a produção agropecuária, não tem como desassociar, né, as questões climáticas da produção. Afinal de contas, não existe agricultura se não tiver água, se não tiver sol, se não tiver solo, se não tiver diversidade biológica. Então, mudanças climáticas, elas realmente afetam todo o ciclo ecológico e agroecológico. E quando nós pensamos sobre os compromissos que o Brasil assume, né, em relação à mitigação de gases de efeito estufa, adaptação às mudanças climáticas, com toda certeza, os sistemas irrigados eles passam a ser uma estratégia extremamente viável, principalmente no que tange ao efeito poupa-terra, no qual nós não precisamos abrir mais áreas, desmatar mais áreas quando nós investimos na tecnologia da irrigação. Produtores que irrigam são produtores tecnificados, né? São aqueles produtores que investem na melhor tecnologia de semente, na melhor tecnologia de máquinas, de implementos. São produtores que aplicam os recursos financeiros de uma forma mais assertiva e porque são produtores que sabem que o insumo água vai garantir a sua produção, né? E a água é uma certeza, e a água também é um fator de pacificação, né? Regiões onde há escassez hídrica, também há escassez de uma série de outros recursos que fazem parte do que nos torna humanos, né? Então, esses compromissos, essas questões climáticas, elas não são só para a questão da sobrevivência do planeta, mas é uma questão de sobrevivência mesmo da nossa espécie. E nós temos essa obrigação e, com toda certeza, investir em irrigação, investir em sistemas irrigados é uma das garantias de que nós temos condições de mitigar gases de efeito estufa, adaptar às mudanças climáticas, além de investir em outras tecnologias. Os bioinsumos estão aí para isso, né? Os sistemas integrados estão aí nos mostrando que é possível, né? O avanço tecnológico, a biotecnologia, todo esse arcabouço, né? Toda esse conjunto de elementos tecnológicos e humanos e, enfim, naturais que estão disponíveis para o produtor rural e para a sociedade, eles precisam ser utilizados e precisam ser evoluídos cada vez mais. Então, nós precisamos valorizar a produção, nós precisamos valorizar os produtores, precisamos valorizar as instituições técnicas, principalmente as instituições de ensino e pesquisa. Precisamos investir mais nisso, precisamos criar uma identidade nossa também, né? O Brasil precisa investir em questões muito particulares. Nós somos um país tropical, precisamos desenvolver cada vez mais essa nossa agricultura tropical que foi pensada lá atrás, quando foi fundada a Embrapa, e por vezes nós nos esquecemos de quão importante nós somos e quão brilhante é a agricultura brasileira. Então, se tem algum lugar onde nós temos condição de trabalhar uma agricultura de baixo carbono que trabalhe com impactos ambientais positivos, é no Brasil e na agropecuária brasileira. Muito bom, Bruno. Excelente entrevista. Muito obrigado pelas suas informações aqui com a gente do Notícias Agrícolas. Sempre que tiver novidades em relação a este tema, chama a gente por aqui, tá bom? Tá joia. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Um abraço a todos, saúde e felicidades. Muito obrigado.
Obrigado você. Conversamos então com Bruno Marques, consultor em sustentabilidade na produção agropecuária. Nós falamos então sobre a importância da reservação na agricultura do país. Lembrando que nesta semana nós fazemos conteúdos especiais, em comemoração ao Dia Mundial da Água, que acontece na sexta-feira, dia 22 de março. E para comemorar o Dia Mundial da Água, o Instituto Agronômico de Campinas promove o primeiro encontro sobre a água na agricultura, que é uma realização do IAC, como eu já disse, e também do Notícias Agrícolas, em parceria com o Instituto Agronômico e o patrocínio da JCO Bioprodutos. Você, internauta, continue por aí. Nós ficamos aqui no Notícias Agrícolas para trazer as melhores informações para você, produtor rural.